Olá, tudo bem com você? Mais uma vez estamos aqui, Anderson e eu, para falar sobre algum tema de desenvolvimento, crescimento. E eu espero que esse tema que nós vamos falar hoje possa, de alguma forma, contribuir com o seu desenvolvimento e com o seu crescimento, seja aí em qual área for que você deseja crescer. Tudo bem, Anderson? Fala, Emerson. Beleza, cara? Já tinha um tempo, né? Que a gente não Uhum. gravava vídeo assim. Passamos uma temporada Nesse aí fazendo formato. lives, né? E agora voltamos pro formato de conteúdo aqui, como a gente fazia antes. E é isso. Vamos mudando aí, interagindo e tentando aí, né? Criar conteúdos que agreguem, que sejam algum diferencial na vida das pessoas que nos acompanham aqui, né, cara? É isso aí. Eu acho que a gente voltou para esse formato. Eu confesso que eu estava sentindo saudade. É uma forma aí que a gente, além de contribuir com o conteúdo, é uma forma que a gente tem também de se comunicar e estar trocando aqui ideias. A gente sempre cresce mais quando tem um outro parceiro, uma outra pessoa que nos incentiva a estar crescendo. E o Anderson é uma dessas pessoas que sempre me incentiva a dar o meu melhor. Além Pô, disso, eu acho que o ambiente também é novo, né, Anderson? Da última vez que a pois gente é, gravou para cá, a gente mudou de ambiente. né? Exato. Nós dois, né? E É. interessante você ter falado isso aí do ambiente e de nós estarmos gravando junto, né? Que acaba agregando conteúdo, porque é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, né? O que é que o ambiente tem a ver com o nosso desenvolvimento, o que é que a amizade tem a ver, os relacionamentos têm a ver Uhum. com o nosso desenvolvimento, o quanto que isso afeta ou não o nosso crescimento enquanto indivíduo. E aí, cara, o que que você acha? Você acredita que ao longo da tua jornada até aqui, o meio, o ambiente, as amizades que você fez, o ciclo de relacionamento, os vários ciclos de relacionamento que você frequentou, isso de algum modo te ajudou, te atrapalhou ou não fez nenhuma interferência no que você construiu até esse momento com relação ao teu crescimento pessoal? Anderson, é interessante. Eu acho que a resposta para as três perguntas é sim, né? Teve alguns momentos na vida em que o ambiente me fez enxergar coisas que eu não via, me fez crescer, me fez ser uma pessoa melhor. Teve momentos que o ambiente me puxou para baixo, era um ambiente insalubre ali, Uhum. né? Na área profissional e algumas vezes na área pessoal, de amigos que me levavam para um caminho que não contribuíam para o meu crescimento. E teve alguns momentos que eu estava também em um ambiente que nem contribuía e nem atrapalhava, era um ambiente neutro. E eu confesso a você que eu fiquei em ambientes distintos, mas ambientes que me proporcionavam as três coisas de maneira inconsciente durante algum tempo. Quando eu tomei consciência, e é o que a gente vai falar aqui hoje, quando eu tomei consciência que alguns ambientes estavam me prejudicando, que alguns ambientes eram neutros, mas na verdade não eram neutros, eles não estão me impulsionando, de alguma forma eles estão me atrasando, né? Quando eu percebi isso, eu comecei a ser um pouco mais seletivo, não no quesito de estar no ambiente, mas eu comecei a selecionar melhor o ambiente que eu estaria por mais tempo. Então, aquele ambiente salubre, e aí acho que eu posso falar, aquele ambiente dos amigos, pô, vamos tomar cerveja, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo relacionado a isso. Eu falei, opa, esse não é um ambiente que eu quero ter. Obviamente, principalmente antes do casamento. Depois do casamento, essas amizades praticamente se tornaram nulas. Ah, e aqueles ambientes que me proporcionavam crescimento, seja o ambiente intelectual, o ambiente de emprego, né, de trabalho. A gente trabalhou numa corporação e essa corporação, dentro dela, tinha alguns ambientes que a gente crescia e tinha ambientes também que levavam a gente para o buraco. Então, eu comecei a ser mais seletivo em relação a esses ambientes. E aí eu posso dizer que sim, a partir do momento que eu tomei consciência, eu tive um crescimento mais acelerado, porque eu pude ser mais seletivo nesses ambientes. Pois é, interessante isso, porque eu acredito sempre que quando a gente fala de um ponto, por exemplo, nós estamos falando aqui de ciclo de relacionamento. Quando a gente fala sobre, de repente, ter um plano para a vida, ter um plano, ter uma estratégia, quando nós falamos com relação à carreira também, a crescimento, desenvolvimento, eu sempre acredito que tem algo que vem antes.
algo que Uhum. vem antes. É sempre mais profundo. Quando você olha para alguém que está com uma dor de dente, aquela dor de dente não é uma dor de dente. Beleza, aquela é a consequência, mas qual foi a Uhum. causa da dor de dente? De repente, uma escovação que não foi feita adequadamente, não usou o produto adequado, não fez com a frequência adequada. E com qualquer coisa, sempre tem algo que é mais profundo. Quando eu olho para o que você falou aí do ciclo de relacionamento, é interessante porque quando você não tem clareza sobre a vida, sobre o que você quer da vida, sobre os seus objetivos, o que que é um crescimento pessoal, até que ponto isso é importante para você. Quando você não tem essa clareza, então o ciclo de relacionamento ele pouco importa. O que que você vai procurar normalmente, né? E eu acredito que com você aconteceu assim como comigo. Aquele que é mais confortável, que a gente divide ali coisas mais banais, que dá risada, que tem coisinhas engraçadas, que a gente comenta sobre, principalmente, né, o esporte favorito é falar da vida alheia. Então é um pô, esse ambiente é muito bom, cara. Ele é fantástico. Quando você não tem uma clareza, nada definido e para a vida que você segue aí, qualquer caminho ele vai dar em qualquer lugar e para você tá ótimo. Então esse ambiente, ele é um ambiente confortável. E uma outra coisa que acontece também, quando você está num momento ruim da vida, você está num momento difícil, carreira não vai bem, relacionamento não vai bem, você não sabe muito como é que vão ser aí os seus próximos dias, o seu próximo ano. E aí o que que você procura normalmente? As pessoas procuram estarem agregadas ali com pessoas que estão numa mesma vibe. Porque, cara, é interessante isso, né? O nosso ciclo de relacionamento, ele não pode ter pessoas que estão numa condição melhor do que a nossa. Então, quando eu não estou bem, normalmente eu vou procurar um ciclo de relacionamento que tenha pessoas que estão pior do que eu. Por quê? Porque eu consigo enxergar algo de positivo na minha posição atual. E Uhum. é isso que você está falando, né, cara? Então tem momentos em que o ciclo de amizade ele influencia, há momentos em que ele é mais neutro e há momentos em que ele piora. Porém, você não tem a clareza disso em boa parte do tempo, em boa parte da vida. Tem Uhum. gente que vai passando, quando a gente fala de alguém que é adolescente ainda, está ali dando, entendendo, né, a vida, mais ou menos como é que ela funciona, a bigorna da realidade está começando a cair na cabeça ali, passando da fase adolescente para a fase adulta, beleza. Mas tem gente que está com 30, tem gente que está com 40 anos, tem gente que tem família constituída, tem gente que tem filhos, tal. E essa bigorna da realidade não caiu ainda. Essa pessoa está ainda atrelada a esses relacionamentos, usando Uhum. esses mesmos Uhum. critérios que eu coloquei aqui, e pior, sem perceber. Aí é o que eu falo do que vem antes. Ela não tem ainda a A clareza do clareza. quanto que isso está impactando na vida. E eu falo porque em algum momento eu não tinha essa clareza, né? Mas eu, Uhum. eu, eu sempre tive o desejo de crescer. Isso é algo que me acompanha desde que eu procurei o primeiro emprego. Então, lá com 14 anos de idade, comecei a trabalhar e eu queria crescer. Quando eu vi que aquele ambiente não me permitia crescer e me desenvolver, então eu parti para outro ambiente, parti para outros relacionamentos. Então, uma Uhum. coisa que eu fico olhando assim, ela estava meio intrínseca. Era algo que vinha me chamando sempre a atenção de que, ó, cara, aqui você não vai conseguir. Então você precisa buscar outros lugares, outras pessoas. E aí eu ia Uhum. criando esses relacionamentos, né, que proporcionava isso. Porém, em vários momentos eu me vi caindo nesse tipo de ambiente de relacionamento e de ciclo que não faz parte de quem quer crescer e se desenvolver. E aí, cara, que eu queria te perguntar também, até que ponto que isso é válido, vamos seguindo aí a vida, ou até que Uhum. ponto você precisa dizer: "Opa, espera aí, eu preciso me Uhum. questionar". E quando você faz perguntas, você se questiona, isso é coisa de adulto, mostra que você está saindo Uhum. ali da infância, da adolescência para o adulto, né. Então você começa a se questionar. Uhum. É em que momento que você acredita que as pessoas devem se questionar? Anderson, é legal essa pergunta e tem uma historinha também que é até para ilustrar.
você pode ter duas escolhas. Você pode ser o rei do chiqueiro, você é o rei. Você está lá no meio dos porcos, no chiqueiro, você é o rei. Você é o maior, você é o que tem maior conhecimento, e você é o rei do chiqueiro. Ou você pode ser o bobo da corte. Você é um bobo, mas você está na corte. Muitas vezes as pessoas preferem ser o rei do chiqueiro do que ser um bobo na corte. Por quê? Porque elas acreditam que estar no chiqueiro, ela sendo o melhor dos porcos, é a melhor opção. Quando ela pode ser um bobo, mas estar na corte e galgar posição maiores com pessoas que vão te ajudar a impulsionar. Esse é um exemplo para responder essa pergunta, porque às vezes a gente acha que é arrogante deixar os amigos, deixar aquele ambiente de pessoas e tal, mas você tem que avaliar se realmente são seus amigos, se aquelas pessoas realmente estão contribuindo para o seu crescimento, ou se você, de alguma forma, está crescendo junto com aquele ciclo. Em que momento isso deve ser questionado? Gente, ao momento que você tem a plena convicção, ou talvez nem tenha plena convicção, estou exagerando, o momento em que você começa a ter convicção de que você quer mais, de que você quer usar mais, de que você quer um algo novo, você começa a se questionar, poxa, o exemplo do casamento aqui é um exemplo de ciclo. Poxa, você encontra uma moça, um rapaz que você quer dedicar ali os anos da sua vida do lado daquela pessoa. Será que faz sentido você estar naquela roda de amigo ou amigas que vai para balada segunda, terça, quinta, sexta, sábado, vai para cerveja, quer ficar com outras pessoas? Será que faz sentido aquela amizade para o relacionamento duradouro que você quer construir? Provavelmente não. E às vezes você fica tentando manter aquela amizade que não vai fazer e não vai contribuir para o seu casamento. Às vezes você perde a oportunidade de um bom relacionamento, de um bom casamento, porque você não saiu de um ciclo de amizade tóxica que estava te prejudicando, de pessoas, às vezes, que chegam aos 40, aos 50, aos 60 e estão solitárias, às vezes querendo curtir a vida e que, na verdade, não estão curtindo de verdade, né? E aí você perdeu uma oportunidade ou oportunidades na sua vida porque você não quis deixar aquele ambiente tóxico. Então, nesse momento, você tem que se questionar, e se questionar como se você estivesse de fora do jogo, né? Quando a gente está olhando um jogo de xadrez, de dama, você está de fora, você sempre vê uma jogada a mais. Você olha de fora, olha para a sua vida e vê qual é o próximo movimento que você gostaria de fazer. Mas olha de fora, porque aí você não tem sentimento. Esse momento, para mim, pode acontecer aos 15, aos 20, aos 25, aos 30, aos 40. O importante é que você não passe uma vida inteira e no momento da morte você vai refletir sobre isso. Talvez você está nos ouvindo hoje aqui ou já nos ouviu em algum momento e deu um start. Esse é o momento de você se questionar. O melhor momento de você se questionar foi há 10 anos atrás e o segundo melhor momento é hoje. É o momento de você se questionar. Interessante isso que você falou. No momento que você percebe que a sua vida está um marasmo, é a hora de você olhar o que está errado. E Uhum. o ambiente em que você se encontra, aquele que você mais frequenta, onde você mais passa tempo, ele interfere diretamente nisso, né, cara? E assim, quando você falou da história do bobo da corte, né? Essa foi até uma frase que eu Uhum. coloquei hoje no Stories lá, né? Esteja mais na presença de pessoas que elevam o seu nível. Olha aí. E eu olhava sempre para aquele ponto em que, porra, eu olhava que alguém conhecia um pouco mais do que eu, alguém sabia um pouco mais do que eu. O que que isso provocava? Provocava em mim o desejo de dizer, cara, eu não vou passar aqui mais vergonha de novo, sem conhecer ou sem entender sobre esse tema. E aí o que que eu ia fazer? Eu ia estudar. Para num próximo encontro, num próximo jantar, num próximo ambiente em que estivéssemos juntos tomando um café ali, eu pudesse Uhum. participar melhor, mais ativamente daquela conversa e daquele papo. E a visão é aquela que você falou, ser o melhor porco do chiqueiro. Eu não quero passar aqui em branco e não ter ninguém que tenha um diálogo, um discurso melhor do que o meu. E a gente sempre diz que, nesse caso, você precisa ser sempre o mais bobinho daquela roda de pessoas em que você se encontra. Porque é aí que você abre a oportunidade de aprender. E a Carol Dweck, no livro dela, no Mindset, fala exatamente sobre isso.
os dois tipos de mentalidade, a mentalidade fixa e a mentalidade de aprendizado. Então, quando você se coloca na mentalidade fixa, é exatamente o que você pensa. Eu preciso aqui ser o cara que domina, o cara que lidera, o cara que comanda. Ninguém aqui pode saber mais do que eu. O teu subconsciente vai acabar levando você sempre para esse tipo de ambiente, sem você Uhum. perceber. E aí, o que que acontece nesse ambiente? Você está entregando o pouco que você sabe, porque a gente nunca sabe muito, a gente sempre sabe um pouco mais. Você está sempre entregando aquele mesmo pouco que você conhece, limitou ali, e não está se permitindo aprender com pessoas que conseguem enxergar 5, 6, 10 anos à frente. Cara, é fantástico quando você senta com pessoas, ou que você assiste aulas, ou que você vê palestras, e nós vamos falar disso já já, né? Uhum. Eh, com gente que está enxergando coisas que você diz: "Cara, como que esse Uhum. cara é louco? Esse cara tá viajando. Como é que ele pode estar falando?" E aí você vai ligar os pontos e diz: "Porra, não é que faz sentido." Quando você senta com alguém assim que o cara diz: "E aí, cara, você já construiu a tua visão de 20 anos?" Você diz: "Porra, visão de 20 anos? Meu irmão, eu não sei o que eu vou fazer no final desse ano. Eu não sei nem quem que vai ganhar essas próximas eleições, como é que eu posso, sei lá como é que vai estar o Brasil." Porra, e é exatamente aí que está o jogo, né. Quando você tem essa visão mais longa, o que vai acontecer daqui para frente com o país, com os governantes, com o teu esse ciclo de amizade que você frequenta, pouco importa para você. Porque Uhum. quando você tem essa clareza, você vai sendo conduzido para esses ambientes que vão te permitir sentar ao lado de pessoas que pensam com visão muito mais ampla do que você. E é muito triste quando as pessoas, elas nesse tipo de lugar, às vezes você é convidado para uma reunião, e você chega naquela reunião, você vê que tem gente muito boa naquela reunião, gente que conhece de temas que você conhece muito pouco, e aquelas pessoas Uhum. aprofundam esse tema. E aí o que que as pessoas normalmente fazem? Elas se encolhem e elas ficam ali caladinhas, só ouvindo, só prestando atenção, só olhando, e aquele é um excelente ambiente para você questionar. Aquele é um excelente ambiente para você aprender um pouco mais, para você tirar Uhum. dúvida. E as pessoas ficam com vergonha de fazer isso. Uhum. E quando elas sentem vergonha de mostrar, né, de demonstrar que elas não conhecem tão bem daquele assunto, elas perdem uma Passando a saber excelente menos. oportunidade de adquirir mais conhecimento, de adquirir mais desenvolvimento. E aí é onde está, né? O ego, quando ele entra em ação, ele é maior do que o teu desejo de aprendizado, de conhecimento e desenvolvimento. Você está perdendo grandes oportunidades na sua vida sem se dar conta disso. E vai acabar sempre ficando com aquela sua visão limitada das coisas. Então, estar Sim, com pessoas que elevam a sua barra, que elevam o seu nível, é o que todo mundo deve procurar, né, cara? sem dúvida. E aí, Anderson, vamos entrar aqui no que a gente se propôs a falar hoje, né? Você é a média das 5 pessoas com que você mais convive, né? Com você mais se relaciona. Não é incomum, isso já aconteceu comigo, de eu estar ouvindo determinada pessoa e eu falo, pô, gostei desse cara, aí eu começo a ouvir, começo a assistir, começo a buscar mais sobre aquela pessoa e daqui a pouco a minha mente está começando a pensar em relação, igual aquela pessoa em relação àquele assunto. Então, por exemplo, sobre finanças, se você começa a ouvir muito lá o Primo Rico, você começa a ouvir, daqui a pouco você começa a falar, poxa, esse investimento aqui é legal. Daqui a pouco você começa a dar dica para os seus amigos sobre investimento de acordo com o pensamento lá do primo. E assim você vai se moldando a aquela figura. Com relação a isso, tem pessoas que foi o meu caso no passado, talvez tenha sido o caso do Anderson em algum momento, no ambiente físico em que a gente estava, não tinham pessoas que serviam de modelo ou de referência, e não tinha ambiente para aquilo. Né? A gente já contou um pouco da nossa história, eu vim de uma história de família muito humilde, então eu não tinha uma referência, não tinha ninguém que tinha dado certo até um dado momento da minha família. Eu fui o primeiro a fazer faculdade da minha família, então eu não tinha um espelho familiar que falava, ó, oh, faculdade é legal, vai para a faculdade. Tinha um estímulo, mas eu não tinha um modelo que eu pudesse copiar. Na profissão, eu também não tinha um modelo de alguém que foi um executivo de uma grande companhia, de alguém que foi um CEO. Eu não tinha esses modelos.
Então, muitas vezes essa pode ser a sua realidade. Você não tem um modelo. E aí você ouve alguém falando: olha, pô, esses caras aí estão falando que eu tenho que me relacionar, e as 5 pessoas que eu mais me relaciono vai ditar aí muito de quem eu sou. E aí, a gente separou aqui 3 ambientes que qualquer pessoa pode ter, pelo menos um deles. 2, eu tenho quase certeza que sim, mas eu te afirmo que você pode sim se identificar. Não é isso, Anderson? E quais são Agora, esses 3? A gente vai se- trabalhar eles. segura aí, antes da gente entrar nesses três ambientes, tem uma coisa aqui que eu acho que é importante a gente falar. Pense sempre o seguinte: você diz, eu falo ali com uma ou outra pessoa todo dia, mas essa pessoa pouco influencia na minha vida. De alguma forma, dependendo dessa frequência, da intensidade dessa frequência, ela pode estar influenciando. Sim, sem Mas dúvida. pense, e nós estamos falando aqui, que é uma frase do Jim Rohn, né, Emerson, que o Emerson falou aqui agora, que você é ali a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Pensando nessas com quem você mais convive, existem 2 tipos, basicamente, de pessoas. Aquelas que são freios na sua vida, são aquelas que são pessimistas, cínicas, aquelas pessoas que são negativas, vitimistas. Essas pessoas são freio na sua vida. Porra, pensa num carro querendo andar ali a 100, 120, 140, uma Mercedes que tem ali potencial para chegar a 200, 240 quilômetros por hora, mas ela está andando a 80 com freio de mão puxado. É esse tipo de pessoa que está puxando esse freio de mão. Já por outro lado, você tem as pessoas que são querosene de aviação, que te empurram ali, não para andar 220, 240, mas para você andar 800, 900 quilômetros por hora. Você não tinha nem noção de que era possível. O Emerson falou aí agora do Primo Rico, usou esse exemplo, e daqui a pouco está falando como ele, colocando. Porra, você quer estar falando sobre isso? Ou você quer estar falando sobre. Pô, você viu a hora que chegou a vizinha, cara, ontem? Porra, mas já chegou com uma pessoa diferente. Porra, essa pessoa aí eu não conheço. Então, assim, lembre sempre que as pessoas com quem você convive, ela pode ser de 2 tipos, ou freio ou querosene. E aí, entrando no que o Emerson colocou agora, sobre os 3 ambientes, né, em que você pode encontrar, né, e se relacionar com gente que vai te levar para frente, ser querosene na sua vida, você pode olhar de repente e dizer, porra, mas eu estou aqui. Eu moro aqui numa comunidade, eu moro aqui num ambiente em que é todo mundo muito humilde, tem pouquíssimo conhecimento, e é onde eu passo a maior parte do meu dia. Trabalho numa empresa, mas essa empresa, ela tem ali, eu trabalho como office boy naquela empresa, eu não tenho contato com as pessoas que estão assim, a não ser para ir lá, receber um mandado e dizer, ó, vai lá, faz isso aqui, entrega aquilo acolá. Então, eu não tenho muita possibilidade de interagir com essas pessoas. E aí você pode ter um ambiente que é esse, em que você vai criar ali dentro do teu, vai criar esse rapó ali dentro do lugar onde você mora, o lugar onde você trabalha, e aí você vê que de repente ali você não tem essa possibilidade, mas você pode fazer isso no ambiente virtual. Esse ambiente em que você está aqui agora, assistindo esse papo aqui do Emerson comigo, é um ambiente que ele tem a possibilidade, se a gente pensar que 6, 8, 10 anos atrás, nós não tínhamos tanto conteúdo de qualidade e de graça à disposição na internet. Você não tem a possibilidade de ter aulas, de ter formações aqui de graça no YouTube, no Instagram, nas redes sociais de uma forma geral. Você não tinha possibilidade de conversar com gente que é bilionário, falando em referência financeira, com gente que é triplo PhD em alguma coisa, com gente que é de nível acadêmico, com gente de nível empreendedor que já construiu dezenas, quiçá centenas de negócios. Pô, a gente tem acesso a pessoas que, como o Ricardo Zanon, que tem mais de 3.000 franquias espalhadas pelo Brasil. Então você tem acesso a pessoas que seria inimaginável em qualquer outro lugar ou qualquer outro ambiente. Então, não prenda-se apenas àquele lugar em que você se encontra. Você nunca está sozinho a partir do momento que você tem isso aqui à sua disposição. Não é isso, cara? Perfeito, perfeito. Então aí o Anderson já falou tudo. Você pode estar num ambiente virtual.
Você pode ter contato com essas pessoas a partir do acesso do seu celular. Você, com o celular na mão, você pode ter acesso a pessoas. Não estou falando acesso de você conversar com a pessoa, mas ter acesso às ideias que aquela pessoa advoga, ter acesso ao conteúdo que aquela pessoa produziu, ao conhecimento que ela está disponibilizando. E, gente, isso é transformador. Eu lembro no início aí do meu autodesenvolvimento, eu buscava tanto um determinado cara que daqui a pouco eu estava falando igual ele, estava gesticulando igual ele, e eu falei, pô, eu acho que agora tá legal, porque eu estou cada vez mais parecido. E, de fato, isso muda você. É o que a gente fala, ou você está hackeando aquela pessoa, ou você está modelando aquela pessoa. Quando você assiste muito o MTA, quando você assiste qualquer um dos canais aí que você elencou para ser o seu mentor, você começa a absorver conteúdo e aquele conteúdo, aquela pessoa te influencia e te leva para um outro nível. O que a gente sempre recomenda, escolha bons mentores, não escolha vários. Você escolhe 10, 20, você não vai conseguir hackear, não vai conseguir modelar os 20 de uma só vez. Escolha poucos ali, 1, 2, 3 no máximo, e defina qual é a área que você realmente precisa para que aquele ambiente seja um ambiente saudável para você. Não adianta você querer crescer, não, agora eu vou ser um guru sei lá, das finanças. Só que você não se identifica, cara. Você não gosta daquilo, você está ali só porque você acha bonitinho. Aquilo ali vai ser um freio na sua vida. Você vai estar aprendendo alguma coisa que não serve para você. Você tem que ir para um ambiente que tem a ver com você, que tem a ver com o seu perfil comportamental, é o que a gente sempre defende aqui. Então, um dos ambientes que você pode se relacionar é o ambiente virtual, e isso está na mão de qualquer um hoje em dia. E você falou uma coisa interessante aí, que é essa coisa do não estar no lugar porque gente acha que é bonitinho e que é legal você fazer aquilo. Tem a ver com uma coisa que a gente pode aprofundar isso num outro papo, que é o professor Covey fala sobre a ética do caráter e a ética da personalidade. A gente vive num mundo em que as pessoas querem que você seja assim. Então Seja. você vai acaba se moldando a ser alguém que é legal, que é agradável para o mundo, que preenche aqueles pré-requisitos de alguém que vai fazer sucesso e deixa de se vincular com aquilo que está ligado a valores, a caráter, a princípio, né? E a gente procura falar aqui sempre sobre isso, que você consegue até manter por algum tempo a questão da ética da personalidade, mas quando você se desvincula de princípios, você acaba é como se você estivesse construindo, fazendo alicerce sobre alguma coisa na areia da praia. Então, um tempo vai acabar ruindo tudo isso. E é o que a gente coloca aqui, né? Se vocês procurarem e forem olhar historicamente aí, tem muito conteúdo aqui no MCA. A gente produz conteúdo aqui há 1 ano e meio aproximadamente e tem uma pancada, tem centenas de vídeos. Nós não conseguiríamos estar falando sobre tanta coisa aqui, e aí eu já estou entrando num outro assunto, se nós não tivéssemos vivência disso, se a gente não tivesse estudo em cima disso, se não tivéssemos tido evolução em cima disso. Então pense sempre, com quem que você quer estar? Pessoas que fazem voo de águia ou pessoas que fazem voo de galinha? Aquelas que vão voar aqui, mas já já elas caem, né, por terra Ali na frente. ali na frente. Então, quem são as pessoas? E aí você diz, pô, beleza, ok, entendi, perfeito, vou procurar no ambiente virtual, vou procurar me relacionar mais com gente que quer a mesma coisa que eu, é importante você entender isso. Qual que é o grupo que eu devo pertencer? O daquelas pessoas que querem a mesma coisa que você. É isso, tá? Para ser bem, Perfeito. bem direto aqui, bem simples. Mas beleza, o que é que eu faço com aquelas amizades? Eu vou ser grosso e dizer, ó, cara, não quero mais ser teu amigo, dá licença aqui, eu agora faço parte de um outro grupo, eu tô mais preocupado com a minha evolução, com o meu crescimento. Você vai ser chamado de um monte de coisa. Você não precisa cortar, a não ser que seja prejudicial, tá? É prejudicial, aquela pessoa que tá me chamando sempre para tomar cerveja, para noitadas, aí beleza, né? Dependendo do que você quer na vida, se você não quer isso, então aí você tem que cortar porque é prejudicial. Mas tem aquele grupo de pessoas que vão falar de coisas mais amenas, que vão falar mais abobrinhas, comentar sobre uma série de TV que está vendo, sobre uma novela, sobre, sei lá, né? Faz parte da vida e a gente vai encontrar essas pessoas na nossa família. Nós vamos encontrar essas pessoas do nosso lado aqui. Elas não Sim. precisam gostar e querer a mesma coisa que você. Você não tem que cortar relações com essas pessoas. Você vai sentar uma hora, vai conversar, vão para um churrasco, vão falar bobagem, faz parte da vida. Você só não pode passar a maior parte do teu tempo
dedicar a maior parte do teu tempo. Vamos lá, a gente fala sobre agenda aqui, né? A gente fala sobre produtividade, planejamento. Você não pode olhar para a tua agenda da semana e dizer, putz, eu vou dedicar aqui 60% do meu tempo a estar com essas pessoas. Aí tá errado. Porque se você tem um princípio, você tem uma visão clara, uma missão clara, um propósito claro, isso não faz parte, né? Quando você tem essa clareza, isso não, você vai perceber naturalmente que isso não faz parte. Então você não precisa cortar relações, mas isso tem que representar um tempo pequeno, o menor tempo dentro da tua agenda para aquela semana. Porque se você olhar para uma visão de 20 anos, de 10 anos, de 5 anos que seja, você vai perceber que o que você faz amanhã, às 8 horas da manhã, vai impactar nisso. Então, se aquilo que você desenhou lá para frente, e vejam que está tudo conectado, né? Não dá para você falar de uma coisa sem falar de outra. Se aquilo Uhum. que você desenhou lá para frente não tem relação com saber quem foi o campeão do Big Brother, então você precisa dedicar apenas uma Uhum. parte pequena do teu tempo a isso, tá? É aquele tempo que a gente tem e que você precisa continuar tendo para falar bobagem, olhar rede social. Faz parte do jogo, você não precisa ser inimigo de ninguém. Maravilha, Anderson. Só para encerrar, porque o nosso tempo, a gente se propôs a fazer o nosso vídeo aqui em um tempo curto, até para que você possa assistir. E se interessar, mande para outras pessoas, para alguém que precisa ouvir isso, e assiste mais de uma vez. Então, gente, só para deixar didático, a gente falou aqui de um ambiente físico, que são as pessoas que você vai se relacionar literalmente, né, que você vai encontrar com elas no seu dia a dia. Esse é um ambiente que você tem que tomar cuidado e promover ambientes saudáveis. O ambiente virtual são aquelas pessoas que você segue, aquilo que você ouve, que você assiste, filmes também que você assiste, que vão te incentivar a ser uma pessoa melhor e que você vai absorver conteúdo a partir daquelas pessoas. E um outro ambiente que eu chamei aqui, o MCA chamou de ambiente intelectual, que é onde você está buscando conhecimento de maneira intelectual. Os livros que você está lendo, os blogs que você está lendo, os cursos que você, de repente, está comprando, está consumindo, é um ambiente intelectual. Eu, por exemplo, hoje tenho um tipo de literatura que eu compro e que eu leio. Não tenho por que comprar, por exemplo, literatura sobre arquitetura. Eu não sou arquiteto, não me interessa, não sou construtor nem nada disso. Tem muita literatura que a todo momento cai na nossa mão e às vezes não tem nada a ver com o nosso planejamento de desenvolvimento. Então, eu tenho um tipo de literatura e eu absorvo esse tipo de literatura, um determinado tema que eu absorvo e vou procurar o que tem sobre aquele tema. É uma forma de eu me relacionar com os autores que tem vínculo com o tema que eu quero me desenvolver. Então, algo que eu tenho consumido, está até aqui um livro, que é sobre economia comportamental, como as pessoas decidem o que comprar, como comprar, por que elas fazem determinadas coisas. Então, tem isso na economia comportamental, como é que as pessoas... Então, é um tema que eu estou lendo e eu estou me debruçando sobre autores que falam sobre isso e eu estou crescendo nessa área, eu estou começando a perceber algumas coisas que eu não percebia antes, mas agora é uma área que eu estou me interessando. Então, o ambiente intelectual é um ambiente que te provoca e não tem jeito, te promove a um conhecimento mais profundo. É isso aí. Tenha clareza do que você quer, defina qual é o grupo, né, ao qual você quer pertencer, a partir do momento que nele contenham pessoas que têm os mesmos objetivos que você. É isso aí. Um É abraço para isso aí. vocês, um abraço, Emerson, e até o nosso próximo conteúdo. Não esquece de curtir, compartilhar. Se não é inscrito aqui ainda, se inscreve. Tem, como eu falei, centenas de vídeos aqui com conteúdo muito rico sobre desenvolvimento pessoal, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima. Valeu, Emerson. Um abraço, Anderson. Até a próxima. Gente,